A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Hoje quero expressar algumas experiências, mudanças de hábito e prioridade que o Senhor tem feito eu viver por causa deste versículo. Pois quando li este versículo até então, com um tipo de conhecimento, me foi revelado algo muito interessante e profundo em relação à minha vida, meus passos, meu modo de crer, de confiar e minha prioridade. Pois pela lógica humana só damos prioridade em algo significativo, ou quando a perdemos ou estamos prestes a perder. Exemplo, quando alguém bem próximo fica doente, ou temos que cuidar de alguém, ou um ente querido ou um amigo morre. Pode perceber, mudamos toda a nossa rotina, mudamos nosso pensamento para aquilo e ficamos refletindo sobre o acontecido por vários dias, em alguns casos até anos. Mas não vou entrar neste mérito ou por que isso acontece. A essência de hoje é perceber que nossas prioridades não são tão prioridades quanto imaginamos, e isso reflete diretamente em nosso comportamento. Porque se não estivermos conscientes daquilo que temos que fazer e aquilo que somos, nossos pensamentos sempre serão condicionados aos acontecimentos dessa terra e viveremos à mercê de tudo que for imediato. O imediatismo desse mundo ou deste novo tempo está sendo condicionante às metodologias e rotinas diárias, porque estamos evidenciando um tempo em que as mudanças são quase que instantâneas e queremos que em nossa vida seja dessa mesma maneira e esquecemos que vivemos no tempo de Deus, ou seja, o Cronos. Nossas ações, pensamentos e processos são temporais. Em alguns processos são necessários para gerar um amadurecimento, provenientes das nossas experiências e observação diante de cada caso estabelecido. Mas isso gera um desconforto em algumas pessoas que foram codificadas, se podemos assim dizer. Aprenderam sobre esse novo prisma do imediatismo. Pode observar, se não fizerem no tempo delas ou quando pedem, automaticamente ativam a murmuração e a ansiedade, não condicionando o tempo à realidade daquilo que foi solicitado. Ficam mais à mercê do que querem que seja feito naquele momento e não aceitam o tempo dos outros. Agindo assim, deixamos nossas emoções à flor da pele e não descansando e permitindo ser aperfeiçoado, mas somente querendo que tudo seja perfeito, mas não o perfeito como um trabalho bem-sucedido, mas como algo mais perfeccionista e que custa muito o cansaço mental e físico. Portanto, vale ressaltar que a capacidade de priorizar algumas coisas acaba sendo mais uma vertente de nosso imediatismo do que da nossa fé. Quantas vezes nos deparamos com casos que preferimos escolher as coisas que vão nos trazer um conforto emocional e prazeroso do que obedecer e ouvir a voz do Senhor. Por isso que esse versículo inicial falou diretamente comigo. Porque quando estamos tão convictos de algo, ou melhor, estamos cheios dessa razão, não permitimos que algo novo seja revelado ou faça parte da nossa vida. Mas temos que começar a observar de uma maneira diferente, pois Paulo escreveu o seguinte conselho à igreja em Filipos, descrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo e se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Essa é uma das orientações mais assertivas e diretas que existe, pois quando condicionamos nossas vidas em retirar todo tipo de orgulho, soberba, arrogância e ganância, nos esvaziando de conceitos, usos, costumes e tradições humanas, vamos perceber que aquilo que sobra é a essência de Deus em nós. Por isso que Jesus disse a Nicodemos que o homem tem que nascer de novo. Homem, aqui simbolizando todos os seres humanos, descrito no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 8. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nossa percepção humana pode até nos dizer que é isso ou que isso é uma ilusão, e que não é bem assim, por causa das multifacetas e artimanhas usadas pelo inimigo das nossas almas para dizer que continuar pecando ou vivendo de uma maneira prepotente não tem problema. Por quê? O que é mais fácil? Reconhecer nossos pecados e erros ou justificar nossas atitudes através de versículos isolados, condições humanas ou argumentá-los por nosso orgulho? É lógico que quanto menos nos confrontar, menos iremos mudar, pois a mudança gera medo e insegurança. Por isso que muitos gostam de permanecer em sua zona de conforto e não querem viver as novidades, ou seja, o novo que Deus tem preparado para cada dia, como lemos na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 4 e 9 a 13. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Perceba que Paulo descreve agora a igreja em Roma, ensinando sobre viver uma novidade de vida transbordante. Não está dizendo que não haverá lutas, elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Todos os processos sempre nos levarão a aprender, a aperfeiçoar e amadurecer no Senhor. E algo interessante de se lembrar é sobre nossa conduta ser transformada, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao pensar friamente sobre nossos hábitos e prioridade, vemos que, ainda que tenhamos todo o nosso planejamento diário, nossas expectativas projetadas, nossos planos já definidos e nossas metas a serem alcançadas, não podemos deixar de enxergar o caminho, pois Ele que definirá nossas conquistas. E aqui está a chave daquele primeiro versículo que lemos e que pude colocar em prática com mais precisão em minha vida, pois falar aleatoriamente sobre algo é fácil, mas viver
e falar com conhecimento de causa a cada dia, isso muda tudo. Pois todos os dias temos que nos esvaziar, tomando a condição de servos e deixar Deus nos orientar, fortalecer e direcionar para o caminho que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz e deu o Espírito Santo para nos ensinar e lembrar tudo o que precisamos para cada momento. Compreende agora a importância de se esvaziar todos os dias e não se achar detentor de todas as verdades? E a cada dia se encher as novidades do Senhor? Entregue tudo hoje. Permita ser cheio da sua presença e que essa novidade te inunde, sua fé seja aumentada, seu hábito mudado e sua prioridade seja viver o reino. Como lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixe ser transformado pelo Senhor e seja grato. Que sua prioridade seja o reino e sua justiça, e pode ter certeza que tudo o que fizer prosperará. Será muito mais claro e tranquilo. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Assim nós, ó Pai, entregamos todas as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, para que seja estabelecido e se cumpra o seu querer e a sua vontade em nós. Nós não queremos, Pai, mais permanecer da maneira, Senhor, que estamos, mas antes ser vivificados cada dia mais em Ti. Então, Senhor, que nós possamos a cada momento nos esvaziar e que o Senhor nos encha, nos capacite, nos instrua, nos dê a direção e nos coloque cada vez mais no lugar da sua obediência. Que se cumpra e se estabeleça o seu reino em nós e que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do seu santo nome. Despedace já dentro de nós todo tipo de orgulho, todo tipo de soberba, arrogância, prepotência, todo tipo de sentimento que difere daquilo que o Senhor nos ensinou e que cada vez mais esta humildade ou esta atitude de humilhação seja em nós, para nós sermos aperfeiçoados em Ti e esperarmos aquele grande dia. Graças nós te damos, Pai. Consagramos tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, para que o Senhor continue fazendo e realizando aquilo que o Senhor tem a fazer. Graças te damos. Muito obrigado por este dia. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.